corredores da escola secundária de Westlake fervilhavam de atividade. Era um cenário típico de uma manhã escolar, com estudantes apressados, conversas animadas e risos que preenchiam o ar. O som das gargalhadas ecoava pelos cacifos, criando uma sinfonia de juventude e alegria. A Vânia adorava esta energia. Para ela, cada dia na escola era uma nova oportunidade de brilhar e se conectar com os outros. Com o seu cabelo longo e solto e o seu sorriso brilhante, movia-se pela multidão com à vontade. Era como se a escola fosse o seu palco e ela, a estrela principal. As pessoas gravitavam à sua volta, atraídas pela sua presença magnética e carisma natural. A sua energia era contagiante, espalhando-se como um raio de sol em um dia nublado. A Vânia era o sol, e todos os outros apenas se banhavam no seu brilho. Ela iluminava qualquer ambiente com a sua presença. Hoje, a Vânia sentia um aperto familiar no peito. Era uma sensação que ela conhecia bem, uma mistura de ansiedade e expectativa, uma mistura de excitação e nervosismo que a deixava à beira de algo novo e desconhecido. Percorreu o corredor com o olhar, procurando um rosto específico na multidão. Seus olhos estavam atentos, buscando aquele que fazia seu coração bater mais rápido. O seu olhar pousou nele. O Vitor. Ele estava lá, como sempre, uma presença tranquila em meio ao caos. Estava sentado sozinho num canto tranquilo da biblioteca, absorto num livro. Parecia alheio ao mundo ao seu redor. O Vitor era diferente, calado, reservado. Ele não se destacava como os outros, mas havia algo nele que chamava a atenção de Vânia. No entanto, havia algo nele que atraía a Vânia. Algo na sua intensidade, na sua paixão, que a fazia querer saber mais. Era como se ele guardasse segredos que ela estava determinada a desvendar. O Vitor não era nada parecido com os rapazes com quem ela costumava andar, mas havia ali uma faísca, uma conexão que ela não podia ignorar, algo que a fazia sentir-se viva de uma maneira diferente. O Vitor preferia a companhia dos livros à das pessoas. Encontrava consolo nas suas páginas, um refúgio do caos do liceu. Enquanto outros ansiavam pelos holofotes, o Vitor procurava consolo nas sombras. Contentava-se com a sua solidão, ou assim dizia a si próprio. Não era alheio aos olhares e sussurros que o seguiam. Era rotulado como o rapaz esquisito, o solitário. Não o incomodava, na verdade não. O Vitor concentrava-se nas coisas que podia controlar. As suas notas, a sua paixão por arquitetura, os modelos complexos que construía nas horas vagas. Ele sabia que a Vânia era popular. Era como uma força da natureza, impossível de ignorar. O Vitor já a tinha visto por perto, observava-a à distância. Não conseguia negar a chama de algo que não conseguia nomear sempre que os seus olhares se cruzavam. A Vânia tinha um segredo que ela guardava com muito cuidado. Uma caixa escondida debaixo da cama, onde ninguém mais podia ver. Lá dentro, guardava recordações, objetos pequenos, aparentemente insignificantes, que continham um mundo de significado para ela. Cada item tinha uma história. Fotografias, bilhetes de espetáculos, uma flor seca de uma ocasião especial. Cada um desses itens era um tesouro. E depois havia um compartimento separado, dedicado exclusivamente ao Vitor. Era o seu segredo mais precioso. Começou de forma inocente, como uma brincadeira. Uma fotografia espontânea que ela tirou dele no corredor. Depois, tornou-se uma coleção, algo mais profundo. Mais fotografias, tiradas à distância, sem que ele soubesse. Um guardanapo de papel amassado que ele tinha usado, recuperado do lixo depois de ele sair da cantina. Era um pedaço dele. Um fio de cabelo dele, cuidadosamente recolhido da sua cadeira na biblioteca. Cada item era um fragmento da sua presença. A Vânia sabia que era estranho, mas não conseguia evitar. Era mais forte do que ela. O Vitor tinha se tornado uma obsessão, um puzzle que ela queria desesperadamente resolver. Ele era um enigma. A coleção era a sua forma de possuir um pedaço dele, de colmatar a distância que sentia entre os dois. Era a sua maneira de se sentir mais próximo. O Vitor ficou surpreendido quando a Vânia se aproximou dele. Ela era ainda mais radiante de perto. Olá, Vitor! Disse ela, com uma voz surpreendentemente suave.
Estava a pensar se não querias ir sair um dia destes? Só nós os dois? A mente do Vítor acelerou. Por que é que a Vânia, a rapariga mais popular da escola, queria sair com ele? Gaguejou, sem saber o que dizer. Olhou em volta, meio à espera de ver uma câmara, pronta para captar a sua humilhação para alguma partida cruel. Vendo a sua hesitação, o sorriso da Vânia vacilou ligeiramente. Não faz mal se não quiseres, disse ela, com a voz carregada de desilusão. Só pensei que seria bom conhecer-te melhor. Está bem, disse ele finalmente com a voz pouco acima de um sussurro. Gostava. O primeiro encontro deles foi interessante. Eles se encontraram em um lugar que parecia perfeito para uma conversa envolvente. A Vânia escolheu um café movimentado, o ar denso com o aroma de café e conversa. Ela adorava a energia do lugar. O Vítor, sobrecarregado pela explosão sensorial, retraiu-se ainda mais para dentro de si. Ele não estava acostumado a lugares tão cheios. A Vânia, no entanto, não se deixou perturbar. Ela manteve a compostura e continuou a falar com confiança. Continuou a conversar, preenchendo os silêncios com histórias e gargalhadas. Ela tinha um jeito especial de fazer as pessoas se sentirem à vontade. O Vítor viu-se a relaxar, atraído pela sua genuína afabilidade. Ele começou a se sentir mais confortável na presença dela. Conseguiu até partilhar algumas coisas sobre si próprio, surpreendido pelo seu genuíno interesse pela sua paixão por arquitetura. Ele nunca tinha falado tanto sobre isso com ninguém. Quando estavam a sair do café, o Vítor reparou em algo no chão, junto à sua mesa. Era um pequeno objeto que chamou sua atenção. Era um pequeno caderno, com as páginas preenchidas com a letra familiar da Vânia. Curioso, pegou nele e começou a folhear. "Isto é teu?" perguntou ele, devolvendo-lhe. Ele queria ter certeza de que não estava pegando algo que não deveria. A Vânia ficou pálida ao pegar no caderno. Parecia que ela tinha visto um fantasma. Sim, obrigada, murmurou ela, guardando-o rapidamente na mala. Ela parecia nervosa e ansiosa para sair dali. Mais tarde, nessa noite, incapaz de se livrar de um mau pressentimento, o Vítor contatou um amigo em comum. Ele precisava de respostas. O que ele descobriu causou-lhe um arrepio na espinha. A verdade era mais perturbadora do que ele poderia imaginar. A Vânia tinha estado a colecionar coisas dele, pequenos objetos que ele nem sabia que estavam faltando. Fotografias, um guardanapo e até mesmo coisas mais pessoais. Até um fio de cabelo. Era como se ela estivesse obcecada por ele. Confrontou a Vânia com a voz a tremer de uma mistura de raiva e confusão. Ele precisava entender o porquê de tudo isso. O Vítor deparou-se com uma decisão difícil. As ações da Vânia eram sem dúvida assustadoras. A perseguição, a coleção dos seus pertences, tudo apontava para uma obsessão perigosa. Podia ir-se embora, cortar todos os contactos e tentar esquecer que tudo isto tinha acontecido. Mas ao olhar para a Vânia, com o rosto manchado de lágrimas, os olhos cheios de remorso, ele viu algo mais. Vulnerabilidade, honestidade. Ela tinha ultrapassado um limite, mas também tinha confessado os seus sentimentos abertos, a sua alma, a ele. Percebeu que por baixo da superfície, a Vânia era tão perdida e solitária como ele. Ela ansiava por ligação, tal como todas as outras pessoas. O Vítor decidiu perdoar a Vânia. Não foi uma decisão fácil. Sabia que as pessoas o julgariam, chamá-lo-iam de louco por sequer considerar essa hipótese. Mas algo no seu coração lhe dizia para lhe dar uma oportunidade. Ele estabeleceu limites, deixou claro que o seu comportamento passado era inaceitável. A Vânia, para seu crédito, ouviu, compreendeu a gravidade das suas ações e prometeu recuperar a sua confiança. Foi um processo longo e árduo. Houve contratempos, momentos de dúvida e insegurança, mas apesar de tudo, eles conversavam. À medida que o tempo passava, a sua ligação aprofundava-se. Os silêncios constrangedores foram substituídos por uma camaradagem confortável. Descobriram interesses comuns na arte, na música e o seu amor mútuo por filmes clássicos. O Vítor, inspirado pelo espírito livre da Vânia, começou a sair da sua zona de conforto, a experimentar coisas novas,
a correr riscos que nunca antes teria considerado. A Vânia, por sua vez, encontrou consolo na estabilidade e força silenciosa do Vítor. Ele dava-lhe chão, ajudava a ver o mundo através de uma lente diferente. Equilibravam-se um ao outro, duas metades de um todo. A sua história de amor não era convencional, mas era real, crua e, em última análise, transformadora.